Guys, retornamos às nossas equações diferenciais lineares. Já sabemos resolver uma equação diferencial quando ela é separável. É tranquilo, é simples. Você separa as variáveis e passa a integral. Mas quando eu tenho uma equação diferencial linear, como é que eu faço para resolver? Lembrando que essa é a forma padrão da equação diferencial linear. Cadê? A gente viu na aula anterior, lá na primeira página da aula 3, forma padrão e forma, como é o nome dessa forma? Forma geral. Eu tenho até que forma padrão e geral. Aula 4, opa, perdão pelo dedo. Pois bem, daqui fator linear, sem nada na frente dele, então a gente vai trabalhar com equações lineares sem nada aqui na frente. Se tiver alguma coisa, basta dividir. O fator linear derivada. Aqui o fator linear derivada de ordem zero, que é a nossa função, no coeficiente. E aqui a nossa função do outro lado. Quando a gente trabalha com equações diferenciais, normalmente nós exigimos pelo menos uma continuidade das funções envolvidas. Então, guys, nós vamos supor que essa função P, que esse coeficiente P é uma função contínua. E que essa função f também é contínua. Por que essa exigência? Porque no método nós vamos precisar integrar o p e o f. E a gente sabe que toda função contínua é integrável. Na verdade, a função não precisa ser contínua necessariamente para ser integrável. Tem umas condiçõezinhas. Mas essas condições são elementos um pouco mais profundos de matemática, que a gente ainda não estudou. Normalmente se estuda em uma disciplina de análise um pouco mais para frente a questão das funções integráveis. Então, para nós, vamos exigir continuidade. Ok, tá. Eu tenho uma equação linear, como é que eu consigo resolver? Antes de mais nada, se a gente olhar direito, guys, lá para a nossa... Qual foi? Acho que foi a aula 2. Aquelas equações que nós obtivemos. Onde foi? Tá aqui. Não, essa não. Na queda do objeto em queda, ela é uma equação linear e o modelo de ratos e corujas também. Acredito que a gente tenha visto na primeira aula. Cadê? Quero mostrar ela para vocês. Tá aqui a equação. Tem um caso particular, pronto. Essa foi a equação que a gente viu, que modelou nosso exemplo de um objeto em queda próximo ao nível do mar. Perceba que é uma equação linear. Está aqui a derivada, ela está em parcela linear. A derivada de ordem zero, que é a função, a gente vai chamar só a função a partir de agora. O coeficiente e aqui é o outro termo que fica isolado, que fica normalmente do lado direito. Então, essa equação é linear, ou seja, esse método que nós iremos ver vai ajudar naquela equação. Mas aí, como é que eu faço para conseguir resolver essa equação? Normalmente, em EDO, para resolver uma equação diferencial, qual é o grande problema da equação? O grande problema é a derivada. Se eu não tivesse essa derivada, era muito simples. Eu isolava esse y e eu tinha a solução da minha equação. Então, normalmente, nós queremos integrar para conseguir matar essa derivada. E eu posso, até por um esforço, eu vou fazer em azul, integrar isso aqui. Eu passo a integral em todos os lados. Claro que é uma soma, então vai quebrar a integral em duas parcelas. Eu passo a integral aqui. Vamos ter que escolher uma variável para integrar. Vou integrar tudo em relação a x. Não posso estar integrando em qualquer variável. Então, eu passo a integral tudo em relação a x. Quando eu passo a integral em relação a x, aqui é a maior maravilha do mundo. Por quê? Porque é a integral da derivada. A integral mata a derivada, como a gente sabe, e volta para a nossa função y. Então, aqui eu tenho um retorno como sendo a minha função y. Beleza. Aqui também é muito bom, porque eu vou integrar essa função. Sabe Deus que função é essa? Claro que pode ter dificuldade na integração. Mas o fato é que é uma integral, nem que seja por métodos numéricos,
Tudo bem que vocês não viram métodos numéricos, mas nem que seja por métodos numéricos ou computacionais, mas a gente pode conseguir resolver essa integral. Então essa aqui está ok. Vai dar alguma função, sei lá. Eu vou chamar de f de x, que vai ser que normalmente a gente chama a primitiva de uma função pela letra maiúscula. Mas aqui é o grande problema. É essa parcela que faz com que eu não consiga resolver a equação linear. Por quê? Porque tem um y. O y é nossa função desconhecida, uma vez que é o y que nós queremos encontrar. Se eu não sei quem é o y, não tem como eu integrar. Então eu não sei integrar isso aqui. Eu conheço a função p, em um exemplo específico, a gente vai conhecer a função p. Mas a função y é a nossa incógnita, é quem nós queremos encontrar. Então o fato de eu não saber quem é o y já me impede totalmente de eu resolver diretamente por integração. E o sonho de toda pessoa que quer resolver uma equação diferencial é passar a integral direto. Que aí você acaba, se você conseguir integrar tudo, acaba. Mas meus sonhos são impedidos por causa desse y. Então veja que há uma barreira, um empecilho, uma dificuldade aqui nessa construção de um método de solução. O que eu posso fazer então para resolver essa integral? Então, é claro que muitos matemáticos, quando foram estudar equações lineares, buscaram por métodos de solução. E para buscar por um método, você precisa estudar a equação. E para estudar uma equação, você precisa olhar para ela primeiramente. Então você olha, analisa cada parcela, analisa a equação, namora ela um pouquinho. O que eu posso extrair dessa minha equação? O que ela tem de bom? O que eu posso fazer? Guys, e olhando para a equação, percebeu-se, quando eu digo percebeu-se, eu me refiro aos matemáticos que estudaram ela, que as equações lineares têm uma propriedade incrível escondida. Está escondida entre elas, mas ela tem uma propriedade incrível, que através dela, pronto, mata a equação. Você consegue resolvê-la tranquilo. E que propriedade é essa? Essa propriedade nós iremos ver no próximo vídeo. Mas eu vou dar uma dica antes disso. Olhe para o lado esquerdo. Olhe para o lado esquerdo da nossa equação. O lado esquerdo é esse aqui. E dê uma pensada em regra do produto. Olhe para esse lado esquerdo e dê uma comparada. Quando você olha muito tempo para ela, você parece que está enxergando quase uma regra do produto. Será? Dê uma olhada que essas são cenas dos próximos capítulos. Thanks.